Olá! Hoje a gente vai tentar decifrar um verdadeiro cabo de guerra econômico que está acontecendo e que vai definir o futuro do Brasil. É uma disputa bem séria entre forças que puxam para lados opostos e o resultado disso vai dizer para onde o país caminha nos próximos anos. Ok, então vamos lá. A pergunta principal é: por que essa tensão toda? De um lado, tem a necessidade de fazer a economia crescer e de manter os programas sociais. Do outro, a obrigação de controlar uma dívida pública que, olha, não para de subir. É bem no meio desse conflito que mora o grande desafio brasileiro. E para começar, vamos falar do grande personagem dessa história, a dívida pública. Entender o que está acontecendo com ela é a chave para a gente entender todo o resto. Se a gente olha os dados do Tesouro, a imagem é bem clara, né? A linha da dívida pública está só subindo e a projeção é que continue assim. E o ponto é que isso não é um problema de agora. É uma herança, um desafio persistente que cada novo governo recebe e precisa dar um jeito de enfrentar. E para ter uma ideia do tamanho do problema, se liga nesse número: 88,6%. Essa é a projeção da dívida em relação a tudo que o país produz, o famoso PIB, lá para 2032. É um patamar muito, muito alto, que acaba limitando a capacidade do país de investir e de crescer. Agora, o mais curioso aqui é que, mesmo com novas regras fiscais em jogo, o problema parece longe de ser resolvido. A projeção é que a dívida aumente significativamente até o fim do governo atual. Isso mostra que, talvez, as ferramentas de hoje não estejam sendo suficientes para segurar essa pressão. E isso nos leva direto para a principal aposta do governo para tentar virar esse jogo, o chamado Novo Arcabouço Fiscal, ou NAF, como ficou conhecido. De um jeito bem direto, o NAF é basicamente o novo livro de regras para os gastos do governo. Ele foi criado para ser mais flexível que a regra antiga, o teto de gastos, e tentar achar um equilíbrio entre a responsabilidade com as contas e as necessidades sociais do país. E, na teoria, essa flexibilidade até é vista como algo bom. Como diz o Felipe Salto, que é um especialista no assunto, o desenho do arcabouço é, em tese, melhor do que o da regra anterior, que era extremamente rígida, quase engessada. Só que, na prática, a história tem sido um pouco mais complicada. O ponto-chave é que a melhora nas contas não veio de onde deveria vir, que seria do controle das despesas. Veio, na verdade, do aumento da arrecadação de impostos. Ou seja, não se está atacando a raiz do problema, que é o crescimento dos gastos. E é aqui que a gente chega no coração do tal cabo de guerra. É uma dinâmica bem estranha, onde as principais políticas econômicas do país parecem estar lutando uma contra a outra. Pensa num carro. De um lado, temos a política fiscal do governo, que pisa a fundo no acelerador, gastando mais para estimular a economia. Do outro, vem a política monetária do Banco Central e pisa com tudo no freio, subindo os juros para controlar a inflação que esses próprios gastos ajudam a gerar. É um acelerando e o outro freando, ao mesmo tempo. E essa citação da analista Rita Mundim é simplesmente genial para descrever o risco. É uma metáfora perfeita. O perigo dessa política contraditória é que, no fim, a economia inteira pode capotar. E aí os juros altos acabam penalizando todo mundo. O resultado concreto dessa briga aparece aqui. A projeção da taxa Selic para o final de 2026 está em 12,5%. Juros de 2 dígitos. Isso é o reflexo direto da necessidade do Banco Central de manter o pé no freio com força para compensar o pé do governo no acelerador. Então, se o plano atual parece não estar dando conta do recado, qual seria a saída? Vamos dar uma olhada no que os especialistas dizem que precisa ser feito. O recado principal é este: não adianta ficar só trocando a regra do jogo o tempo todo. O ponto central é mudar a estrutura do gasto em si. É preciso ir na raiz, naquilo que faz a despesa crescer quase que no piloto automático. E a lista de tarefas para isso é bem longa e politicamente bem difícil. Envolve mexer em vesperos como a rigidez do orçamento, a previdência, os gastos mínimos obrigatórios com saúde, educação e a reforma administrativa. São as famosas e complicadas reformas estruturais. E essa ideia do Gabriel Barros é um ótimo exemplo do que é uma reforma estrutural. Em vez de uma regra fixa para todo o país, a proposta é unificar o piso de saúde e educação e deixar que o dinheiro vá para onde é mais necessário, de acordo com a demografia. Regiões com mais jovens, mais dinheiro para educação. Regiões mais velhas, mais para a saúde. É uma solução bem mais inteligente. Mas é claro que nada disso é simples. Para aprovar essas mudanças, é preciso ter uma habilidade política gigantesca para negociar com o Congresso, que é super dividido. O desafio não é só técnico, ele é, acima de tudo, político.
Diante de tudo isso, o que o futuro nos reserva? Vamos olhar para o cenário que o próximo governo deve encontrar pela frente em 2027. Os números do mercado pintam um quadro bem desafiador. A gente está falando de juros ainda altos, inflação acima do centro da meta, um crescimento bem modesto e um dólar ainda valorizado. Basicamente, esse é o ponto de partida para a próxima gestão. Um cenário que já chega pedindo ação imediata. E a urgência é total. Os especialistas são unânimes. Não vai ter tempo para aquecer, para aprender. Quem assumir o país em 2027 vai precisar chegar com um plano de ação fiscal detalhado e pronto para ser executado desde o primeiro dia. E isso nos deixa com a pergunta final, que na verdade resume o grande dilema brasileiro. Diante de um cenário tão complexo, qual caminho vai ser seguido? O da austeridade para controlar a dívida ou do estímulo para buscar o crescimento? Ou será que é possível achar um meio termo? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima década para o Brasil.